aí, seus capitalistas malvadões? Estamos aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre as bolsas globais em alta. Vamos dar uma rápida passada pelo dia de hoje. A gente fala também sobre a macroeconomia. Vamos também falar sobre o cenário econômico do Brasil. Então, um vídeo bem completo. A gente vai falar de economia. E aí eu vou falar também o que eu acho que a gente pode esperar dos mercados, tá bom? Vamos dar uma passadinha aqui no nosso querido dólar. Hoje fechou em baixa de 2,94%, o Ibovespa ele fechou em alta de 2,29%, bolsas do mundo todo se recuperando. Nosso querido Bitcoin, que está lá na nossa carteira antifrágil, subiu mais de 10%, deu uma paulada aí, já recuperou o valor ali de antes da queda, né? Por causa do vírus, então foi espetacular a recuperação do Bitcoin. Cheguei até a vender uma parte dos meus Bitcoins, eu estava super exposto, né? Então foi uma recuperação espetacular dessa cripto, beleza, pessoal? Hoje cotada em acima dos 46 mil reais, mesmo com abaixo do dólar, ele continua aí dando um show, beleza, pessoal? No mais, Dow Jones fechou em alta de 2,21%, S&P 500 2,66%, Nasdaq 3,57% e a Russell, que é a bolsa das small caps, fechou em alta de 5,45%. Então, o índice VIX, que é a volatilidade, fechou em baixa de 6,97%. E aí eu te questiono, né? A crise acabou? É o que a gente vai trocar uma ideia nesse vídeo. A gente começa comentando o PIB dos Estados Unidos. Saiu hoje essa informação, o PIB caiu 4,8% no primeiro trimestre. Essa informação hoje parece que não fez cócega no mercado, provavelmente o mercado já estava esperando uma queda drástica como essa. É um número muito importante, é um número a ser considerado, porque olha só, é a maior queda trimestral desde os últimos 3 meses de 2008, quando o produto interno bruto recuou 8,4%. Então, pessoal, parece que a gente está vivendo no mundo da Alice, né, dos países das maravilhas, porque o PIB caindo, a confiança diminuindo, mas a bolsa está subindo. Então a gente fica na dúvida se é um pulo do gato morto ou se realmente toda a injeção, a bazuca do Fed, está surtindo efeito e a gente mudou a tendência, né? Então vamos continuar aqui para a gente ir colhendo mais informações. O Fed, nada de novo, né? Hoje ele divulgou que vai manter a taxa de juros perto de 0%, então continuou basicamente na mesma. Vou destacar aqui que o Federal Reserve está comprometido então em usar a sua gama total de ferramentas para sustentar a economia dos Estados Unidos neste momento desafiador, promovendo as metas de máximo emprego e estabilidade do emprego, disse o Banco Central norte-americano em comunicado ao final de 2 dias de reunião de política monetária realizada por videoconferência. Então é isso que deixa um pouco confuso a nossa análise, porque os fundamentos que a gente traz aqui não estão bons. E vale lembrar, eu vou frisar isso aqui porque isso aqui não pode ser esquecido da história, que o Fed já vinha injetando liquidez desde setembro do ano passado, antes do vírus, ok? Isso você não pode esquecer, porque isso pode ser a chave para as nossas respostas de quando a gente vai ter realmente um crash feio, uma recessão, uma depressão das brabas, tá bom? Então vamos lá. Por enquanto, o que a gente tira de conclusão aqui? O Fed ele está comprometido em injetar dinheiro, em comprar ativos podres, em fazer respiração boca a boca na economia, se for preciso, para esse negócio bombar. Então, é a expansão monetária, o crescimento artificial da economia, acredito que muito ligada às questões das eleições norte-americanas que acontecem neste ano. Então, tem muita questão política por trás dessa expansão monetária. Vamos seguindo aqui, vamos trazer esse indicador bem interessante também, que é o US Household Debt, onde basicamente é o endividamento dos cidadãos americanos
e a gente vê o endividamento histórico na faixa aí dos 14 trilhões de dólares. Então aqui, endividamento americano, né, com cartão de crédito, crédito estudantil, né? Então a gente vê a economia crescendo com base no crédito. Isso não é ruim, desde que feita de maneira controlada, de maneira equilibrada, né? Mas a gente está vendo que é uma expansão muito rápida, é uma expansão aonde os cidadãos, as pessoas, as empresas, está todo mundo se endividando, e aí, basicamente, o Fed ele se obriga a colocar juros zero e tudo mais, mas a gente já comentou aqui inúmeras vezes no canal que isso traz consequências, né? Isso enfraquece a moeda, isso aumenta o endividamento, e uma hora você tem que pagar a dívida. É igual aí nas tuas finanças, na tua empresa ou na tua casa. Você faz um empréstimo, você pode rolar essa dívida, mas uma hora a conta chega, beleza? Por enquanto não chegou. Por enquanto eles estão conseguindo aumentar essa bola de neve, estão conseguindo rolar essa dívida. A pergunta aqui é, até quando? Até quando? Essa que é a grande questão. Aí vamos continuando aqui nos indicadores, na nossa análise. Consumo mais baixo desde 1980. Essa publicação do Mercado em Pauta bem interessante. Então olha só, um dos fatores que pesou sobre o PIB do primeiro trimestre lá dos Estados Unidos, né, foi o colapso no consumo das famílias, que desceu ao mínimo patamar desde 1980. Então, olha o link, né, que a gente faz aqui no canal. A gente viu o endividamento das famílias, deve ter aumentado ainda mais, né? Agora está todo mundo indo em busca de crédito, porque tem empresas que estão fechando, tem empresas que estão fechadas e precisam pagar funcionário e precisam de crédito para pagar esses funcionários. Então, o que já estava ruim está ficando ainda pior, né? Por enquanto, o Fed falou que vai colocar dinheiro infinito, que não precisa se preocupar, né? Então esses caras não querem uma crise nesse ano. Até quando eles vão segurar essa bomba? Então vamos lá, olha só que interessante esse indicador, a queda drástica no consumo das pessoas. Então indicando, né, que, poxa, como é que você vai sustentar uma economia que ninguém compra, ninguém pode sair de casa, né? Então esse é o fundamento que a gente analisa aqui no canal. E eu esqueci quem que fala isso, mas alguém, que agora fugiu o nome realmente, eu não consigo lembrar, fala que o mercado vai mentir tanto na tua cara que você vai acreditar. Então a gente vê bolsa subindo e tudo mais, a gente entra naquele FOMO, né? Naquele medo de ficar de fora de uma alta, que tem gente que tá botando todo o capital, não tá nem pensando, nem montou reserva de emergência e tá super otimista com a bolsa, mas os fundamentos não estão legais, pessoal. Só que a gente já sabe que os fundamentos foram jogados no lixo há muito tempo. Então, é o dilema, né? É onde a gente quebra a cabeça para tentar entender qual que é a tendência do mercado. Os fundamentos não estão legais, mas o Fed já está decidido que vai injetar dinheiro, que vai fazer o escambau para a economia rodar. Então, para onde que vai essa bagaça, né? Essa é a grande questão, porque fundamentalmente falando, tecnicamente falando, é uma coisa. Agora, tem o governo interferindo, né? E quando a gente vê a história do que uma expansão dessa gerou, não é muito legal o que a gente tem de resultado. E aí, vamos continuando aqui. As empresas americanas estão cancelando e suspendendo o pagamento de dividendos como nunca antes visto, com o objetivo de preservar o caixa. Até segunda, 81 empresas anunciaram a suspensão ou cancelamento dos dividendos, ultrapassando o total de eventos da última década. Então, olha que gráfico interessante também, onde mostra que, poxa, ninguém está consumindo. As empresas da bolsa, elas têm um negócio real. Elas têm uma indústria, lojas, pessoas reais por trás daqueles números e balanços. Então, se o consumidor não está comprando os produtos, os serviços, você não tem caixa, você não tem lucro. Como é que você vai pagar dividendo? Não tem como. Ninguém está consumindo, você não tem lucro. Você não está conseguindo vender, a tua loja está fechada, ou o teu funcionário está em casa, né? Tem alguns setores que conseguiram se adaptar no home office, delivery, mas tem setores que não conseguiram, não tem como. Então, é esse o resultado que a gente vê, né? Mas, poxa,
Por que você compra uma ação, né? O que é um investimento? É algo que você compra para ter um retorno. Mas se essas empresas suspendem o pagamento de dividendos, o que acontece, né, pessoal? Ou o que deveria acontecer, né? Seguimos aqui, agora a gente sai um pouco da economia americana, que é a maior economia do mundo, e por isso que a gente comenta ela, e a gente vai para os mercados, vamos aqui para a Itália, o mercado europeu, e depois a gente vai comentar sobre o Brasil, né? Então, olha só, Fitch rebaixa a rating da Itália para BBB- e altera a perspectiva para negativa. Em reação, o ministro da Economia da Itália, Roberto Gualtieri, disse que o corte na nota de crédito não leva em conta decisões econômicas tomadas pela União Europeia e pelo Banco Central Europeu. Então a Itália, que a gente sabe que estava lá fechada, teve todo aquele surto do vírus, é uma população mais idosa, né? Já está sofrendo com o corte da confiança, né? Então, nesse gráfico aqui, pessoal, a gente tem a classificação das agências, né? E a gente pode ver que BBB- é o último nível para você ter ali para você ser um investimento, uma classificação de investimento ok, sabe? Para você não ser considerado lixo, né? Então, abaixo de BBB-, você já entra num capital especulativo, num alto risco, basicamente você é um investimento lixo, né? Aonde o consumidor fica com o pé atrás. Então, a Itália, né, ela tem essas questões que a gente precisa levar em consideração porque pode nos indicar o caminho que o Brasil vai seguir. Então, o Brasil que agora vê um aumento dos casos, né, o afrouxamento do isolamento. Então, a gente tem que ver também se não vai ter uma segunda onda, talvez, de isolamentos. Tudo é muito incerto, mas eu vejo alguns analistas, alguns cientistas falando que isso pode acontecer. Então, existe ainda esse risco. Eu não consigo ver que o risco acabou e que está tudo bem, tá? Eu vejo que as coisas estão melhorando, isso tem que admitir. Pô, tá sensacional. Inclusive, eu vou comentar aqui, hoje Paulo Guedes fez um pronunciamento muito bacana, assim, eu assisti, me deu bastante otimismo, né? Ele e o general Braga Neto, o Paulo Guedes passou uma mensagem assim que ele tá junto com o governo, com o Bolsonaro, e o Paulo Guedes é um dos maiores pilares, o pilar mais forte desse governo, porque a pauta do governo era uma pauta liberal, onde você reduziria gastos do Estado, onde você faria reformas, né? No caso já passou da Previdência, mas reformas tributárias, onde você facilitaria, você tiraria o Estado do cangote do povo para facilitar mesmo ali a criação de empresas, a contratação e a demissão de funcionários. Então, todas essas reformas são essenciais, né? Reformas administrativas são essenciais para esse governo. E, basicamente, as propostas do governo, elas estão ligadas à economia e o Paulo Guedes. Então, é muito importante o Paulo Guedes passar essa confiança, passar esse otimismo, porque isso ajuda também na alta dos índices e da confiança das pessoas, né? Quando você tem uma crise política junto com uma crise econômica, aí você tem o pior dos mundos. Então, eu acredito que agora o governo ele vai buscar controlar essa instabilidade política. Mas olha só esse indicador aqui, falando de Brasil agora. É o indicador que a Fundação Getúlio Vargas faz o levantamento, que é a confiança do consumidor. E você tá vendo aquela pontinha pequenininha ali, aquele último pauzinho desse gráfico? Essa é a confiança atual do consumidor brasileiro. Então é uma queda drástica, é algo que a gente tem que levar em consideração. No mês anterior estava 80,2 pontos, agora caiu para 58,2 pontos, o que indica que as pessoas estão menos seguras em consumir, tanto pela instabilidade econômica, algumas pessoas perdendo emprego, algumas pessoas com medo de gastar, de consumir, de sair de casa. Então tudo isso está envolvido nos fundamentos que a gente analisa. Tem pessoas que às vezes têm dinheiro, mas têm medo de sair por causa do vírus, né? Então a gente tem duas crises aí, uma crise econômica e uma crise de saúde, certo? Ainda a gente tem alguns estudos de medicamentos, de vacinas, mas nada concreto. Cloroquina
fizeram um alarde, mas não deu nada por enquanto, né? Então a gente não tem algo definitivo que cura o vírus ou que possa ajudar nesse sentido para as pessoas saírem com segurança, né? Então a gente vê algumas medidas de proteção, como usar máscaras, álcool gel, o que permite já as pessoas saírem, o que permite o comércio voltar aos poucos, mas analisando isso também, eu não vejo um aumento, a volta como estava antes, né? O comércio está enfraquecido. Eu que trabalho com marketing e tenho contato com empresários, eu vejo muitos empresários com problemas de caixa, precisando buscar crédito, não sabem se vão continuar com os funcionários, mesmo com o comércio aberto, né? Então, olha só, Morgan Stanley e Moody's esperam mais de 5% de queda no PIB do Brasil em 2020. E aí, tem toda essa consciência, essa consequência para fechar o caixa de tudo que a gente falou, que é a queda do PIB para o Brasil também. A UBS, eu acho que estava no pior cenário, projetando uma queda de 10% para o PIB do Brasil, o que seria catastrófico, né? E assim, pessoal, a economia é o que rege praticamente a política. Se a economia vai mal, as pessoas não gostam do governo, as pessoas vão contra o governo, as pessoas elas não entendem muito bem os fundamentos ou o que está por trás daqueles indicadores ruins ou das consequências ruins. Então, o que o Brasil não precisa agora é de mais instabilidade política e de uma queda na confiança, no sentido de as reformas ficarem paralisadas, né? Então o Brasil precisa cortar gasto, o Brasil precisa de um governo reformista para liberar mais a economia, para facilitar o empreendimento por parte das pessoas, para que a economia retorne ao crescimento, né? O Brasil, então, que estava saindo de uma crise, e aí no primeiro trimestre estava dando indicadores que a gente ia começar a decolar e deu aquele voo de galinha, né? E agora a gente vai ver mais uma queda gigantesca no PIB, o que com certeza deve afetar a nossa confiança internacional, deve afetar a confiança do investidor interno, porque as coisas começam a ficar incertas. Gabriel, o que eu devo esperar? Não sei, cara. Eu não sei se a bolsa sobe, se a bolsa desce, se a economia melhora ou piora, porque eu mostrei ao longo desse vídeo vários indicadores e vários fundamentos para você ficar com o pé atrás, mas também existem notícias boas, né, que podem reduzir essa desconfiança e aumentar o investimento em bolsa, como por exemplo o Fed com a impressora ligada no talo, comprando qualquer tipo de lixo, fazendo qualquer tipo de negócio para a economia começar a expandir. Eu ainda fico na dúvida, para ser bem sincero com vocês, eu sempre gosto de abrir o jogo porque eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse, é claro que eu falaria para vocês para onde os rumos da economia iam, até falava os números da Mega Sena aqui, porque com certeza eu já estaria bilionário, né, se eu soubesse o que iria acontecer. Como a gente não sabe, a gente trabalha com cenários, com possibilidades. Então existe a possibilidade da bolsa crescer em V? Existe, mas existe também a possibilidade disso ser um pulo do gato morto, ou seja, um repique de uma tendência de baixa e aí a gente começar uma segunda onda de queda. Como é que a gente se protege disso? Com uma carteira antifrágil, diversificando em ativos, né, de renda fixa, renda variável, dentro da renda variável em ativos de reserva de valor, em ativos, no caso aqui do Brasil, dolarizados, porque quando a gente tem uma queda no consumo ou uma queda da economia local, a gente também tem a depreciação da moeda, que é o real. Então é muito bacana você estar dolarizado com moedas estrangeiras, até mesmo no euro, né? Então é muito importante você fazer essa diversificação, porque a gente não sabe para onde as coisas vão. Pode ser que melhore e aí os ativos de proteção eles caiam? Sim. Por isso que você tem que diversificar, porque ninguém tem bola de cristal. É muito difícil nesse momento você tomar uma decisão assertiva, né? Então são cenários e você tem que pesar qual cenário você acredita mais. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, nem esse canal, nem a carteira antifrágil que vai reabrir agora no dia 1º, né? Então não vale a pena você assinar agora no final do mês, se você tiver interesse em ver aonde eu estou investindo. Lá também eu não dou recomendação de investimento e não dou assessoria. Se você quer um assessor de investimento, algo do tipo, busque aí no Google e tal, mas eu não faço esse tipo de serviço, tá? Mas assim, pessoal, para finalizar, porque esse vídeo já tá ficando longo, essa é a minha visão de mercado.
Esses são os indicadores que eu acho mais relevantes. Se você tem a tua opinião aí, deixa aqui nos comentários. Bitcoin subindo, bolsa aí subindo, o ouro tendo uma leve queda, dólar tendo uma leve queda. Mas e aí, isso se confirma? Será que a crise acabou? Deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, se esses indicadores foram úteis para você. Deixa um like aqui embaixo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.